sou Jefferson Sarmento e esse aqui é o velho canal. Mas é um novo canal. Mas é o velho, tá? Com algumas novidades, mas ainda com análises de escrita criativa, dicas de livros, leituras de contos, a maratona de filmes baseados na obra do Stephen King, isso tudo continua. E para você que retornou agora aqui, depois de um tempo, e estranhou o nome Tramatura aqui no canal, eu queria te explicar que Tramatura é o nome da minha editora, aberta em 2021, mas que no ano passado, 2023, consumiu um bocado do meu tempo, o que acabou impactando aqui nos vídeos do canal. Eu sei que eles ficaram um pouquinho escassos, mas essa reformulação aqui que você está vendo é justamente um retorno que engloba o projeto que é a editora Tramatura aqui no canal. Mas que história é essa de editora, Jefinho? Bom, calma, criança, que eu já te explico. Antes disso, porém, eu queria fazer uma breve retrospectiva de 2023. Todo ano eu fiz uma retrospectiva aqui no canal, então eu acho que eu devo uma para fechar o ano que passou. E melhor ainda, abrir com alguns projetos da Tramatura que vão ver a luz do mundo agora em 2024. E alguns projetos que a gente separou aqui para o canal. Então, se você é leitor, leitora, veio aqui só para assistir um vídeo, se você é escritora ou escritor, eu te convido para ficar por aqui um pouquinho comigo, porque a gente vai conversar sobre algumas leituras de 2023, sobre o que a Tramatura publicou nesse ano que passou e o que a gente vai publicar em 2024. Segura aí 5 segundinhos e aproveita para já curtir esse vídeo aqui. Não vai embora, não. Até pouquíssimo tempo eu abria os vídeos aqui do canal dizendo: Oi, eu sou Jefferson Sarmento, eu sou escritor. Pois bem, criança, desde 2021 eu também me tornei editor. Na verdade, eu levei um tempinho para assumir isso, porque embora a editora Tramatura não tenha nascido na pressa, sem planejamento, eu me senti um pouco confuso com o título, com a frase "eu sou editor". Mas eu acho que depois de um bocadinho de livros editados aqui na nossa casa de tramas, eu já posso dizer isso sem medo, digamos, sem medo de me achar um impostor. Abrir uma editora era uma vontade que eu carregava comigo há muito tempo. A ideia de levar histórias e outros livros para as pessoas sempre extrapolou a minha necessidade pessoal de escrever as minhas histórias. E assim nasceu a Tramatura, com um bocado de estudos, um bocado de coragem e um tantinho de receio. Mas, cara, quem não treme na base quando vai encarar um desafio novo? Então, em 2023, isso aconteceu. E 2023 se provou um enorme desafio, mas a gente aqui na editora teve a altura dele. Tanto que das minhas leituras do ano, boa parte delas foi de textos originais em busca de projetos novos para publicar aqui na Tramatura. Claro que eu li um monte de livros aqui da estante. Eu finalizei, por exemplo, a trilogia da escuridão do Chuck Hogan e do Guilherme Del Toro. Aquela que virou a série The Strain, com aqueles vampiros Strigoi com uma língua do tamanho da língua da sua sogra. É uma boa aventura de terror escapista e apocalíptico que eu recomendo para você ler. Que bebe muito da novela Eu Sou a Lenda, do Richard Matheson, que eu até reli para fazer algumas comparações. Então esse aqui já é logo a minha primeira dica de 2023 para você encarar em 2024. Leia a trilogia da escuridão do Chuck Hogan e do Guilherme Del Toro. São 3 livrinhos bastante divertidos de você ler, se é que você pode chamar um livro de terror de divertido. 2023 também foi o ano em que eu finalmente consegui terminar todas as crônicas de Nárnia, coisa que eu me devia há muitos anos e que sim dão na gente aquela sensação de melancolia quando você termina, quando você chega no final e o ciclo dos personagens se fecha. Lá no finzinho, você sabe que Nárnia transcendeu ao equivalente cristão do reino de Deus, que os personagens eles não morreram de verdade, as suas almas não morreram de verdade, mas elas vivem eternamente agora lá nesse outro mundo, nessa nova Nárnia. Mas não dá para você terminar incólume essa leitura. É quando você percebe que o C.S. Lewis, o Clive Staple Lewis, era um gênio da narrativa por fazer você se sentir dessa forma meio melancólica quando a história termina. Bom, eu também li parte dos livros do Bernard Cornwell que deram origem à série The Last Kingdom, As Crônicas Saxônicas, e eu recomendo muito essa leitura. Não só se você assistiu à série, que é
ótima, mas pela qualidade da aventura do Cornwell, que o Cornwell entrega, pela agilidade da narrativa, mas também para você entender melhor a ambientação histórica e as liberdades poéticas e criativas que o escritor se permitiu para escrever essa história. Eu não consegui ler todos os livros, mas eu reservei alguns para esse ano, afinal de contas são ao todo 13 romances. Esse ano eu encaro mais alguns livros das Crônicas Saxônicas. Ainda sobre os livros que eu mais gostei de 2023 está Holly, o último do Stephen King. Eu acho que o que ele fez com os livros dessa linha de histórias de detetive, que começaram lá com o Mr. Mercedes na trilogia do Bill Hodges, é realmente uma quebra de expectativa em termos de gênero. O King ele é muito envolvente quando ele escreve, exatamente por incluir personagens que você consegue enxergar como pessoas reais, com dramas pessoais reais, poderiam ser eu ou você. E as histórias desses livros de detetive, de investigação, elas são realmente muito intrigantes, elas te seguram na leitura até o final. Eu também li um thriller de espionagem chamado O Voo da Vespa, do Ken Follett. Infelizmente eu continuo achando o Ken Follett um pouco corrido demais com a escrita. Os personagens dele não te cativam de verdade, eles são meio superficiais. Mas a história, as histórias do Ken Follett, essas sim te prendem e você quer saber como isso termina. Que é um livro rápido e divertido de ler, leia Ken Follett. Eu também reli Acima de Qualquer Suspeita do Scott Turow porque eu tinha reassistido ao filme com o Harrison Ford. E aqui cabe um parêntese. Eu fui reassistir ao filme porque eu li um post sobre o livro que a Beatriz Andrade colocou no Threads. A Beatriz tem um perfil literário bem bacana no Instagram, a Bia Entre Leituras. E eu recomendo muito que você siga a Bia. Bom, eu fui assistir ao filme e eu fiquei com uma sensação de descasamento que estava me incomodando. E aí eu fui caçar o livro aqui na estante outra vez para dar uma lida. Relendo, eu descobri o que era aquela estranheza que eu estava sentindo com o filme. O protagonista do livro ele é um personagem bastante difícil de ser defendido em termos morais. As atitudes que ele toma são extremamente machistas, elas são cobertas de um moralismo de goela que fica evidente nas linhas e nas entrelinhas de toda a narrativa, que é feita em primeira pessoa. E é aí que mora a diferença em relação ao filme. A gente não consegue não torcer para o Harrison Ford. É difícil até enxergar nele o mesmíssimo personagem do livro, que trai a esposa, parece que fica esfregando na cara dela essas fraquezas dele, remoendo a dor de cotovelo que ele sente, a tristeza por ter tomado da amante um tremendo de um pé no traseiro. Em certos momentos do livro, ele parece até não se importar tanto com a morte em si da amante, mas muito mais com aquele sofrimento pessoal, adolescente. E isso não é um spoiler, tá? Porque a morte da amante é o evento catalisador da história, é o que inicia a jornada do personagem e te leva até o final. E é claro que isso acontece no começo do livro, que é justamente sobre a morte dela e as consequências disso para ele, que é um promotor público e acaba acusado desse assassinato. É claro que o filme, esse aqui é dirigido pelo ótimo, maravilhoso Alan J. Pakula, responsável por filmaços como Todos os Homens do Presidente, Clute, O Dossiê Pelicano. Bom, um filme precisa ser mais ágil, precisa fazer você reconhecer de cara os personagens que vão te pegar pela mão e vão te levar com ele até o final da jornada. Fazer quem está assistindo se identificar com o protagonista é uma arma que qualquer diretor, qualquer contador de história usaria na hora de ganhar o público numa história que precisa terminar em 2 horas. E com a ajuda do Harrison Ford isso fica bastante mais fácil, com o carisma que ele tem como ator, como personagem, interpretando um personagem. Tá aí, vai lá assistir Acima de Qualquer Suspeita com Harrison Ford, depois leia o livro Acima de Qualquer Suspeita do Turow, e depois volta aqui para me contar o que você achou dessa diferença de personagens do livro e do filme que eu mesmo encontrei. Acho que esses foram os meus destaques de leituras de 2023. Tem mais uma que eu vou reservar para um vídeo específico, mas a gente conversa depois. E teve um outro tipo de leitura que eu preciso dividir com
com você porque ela gerou algumas das publicações da Tramatura ao longo dos meses que passaram e outras publicações que você vai ver nos meses que virão de 2024. 2023 foi um ano em que eu bebi muito da fonte das velhas pulp magazines do início do século XX lá na terra do tio Sam. Eu prometo que eu vou fazer um vídeo explicando especificamente o que eram essas revistas pulp, como é que elas nasceram e a importância delas para a cultura pop como nós a conhecemos hoje, porque a história dessas publicações é muito interessante. Por hora, criança, você precisa saber que essas revistas, que na verdade eram livros disfarçados, livros de contos e novelas disfarçados, viraram uma febre por lá a partir da década de 1920. Eram revistas de aventura, fantasia, terror, ficção científica. Dessas revistas vieram escritores consagrados do naipe de Isaac Asimov, Edgar Rice Burroughs, o criador do Tarzan e do John Carter, o Robert Bloch, que escreveu o livro em que o Hitchcock baseou o filme Psicose, Philip K. Dick, de Blade Runner, Arthur C. Clarke, Ray Bradbury e uma centenas de outros escritores consagradíssimos, famosíssimos, que você conhece hoje como clássicos, na verdade. Mas enfim, por que você foi atrás desse tipo de revista? Bom, eu sempre tive muita curiosidade de ler esse tipo de história pulp. Eu sempre achei que tivesse alguma coisa mágica por trás dessas publicações. Eu estava montando o roteiro para um vídeo sobre as adaptações para cinema de um conto chamado Who Goes There, de um escritor de ficção científica pulp chamado John W. Campbell Jr. E se você não sabe o que diabos é Who Goes There, eu te esclareço que é o texto que originou o filme Enigma do Outro Mundo, do John Carpenter, que se você também nunca viu, eu recomendo muito que assista. É um clássico sci-fi lá de 1980. Pois bem, eu tava escrevendo o roteiro para falar desse filme e das outras adaptações desse conto, foram 3 adaptações para cinema ao todo. Eu decidi então ler essa história original publicada numa revista pulp de ficção científica lá nos anos 1940. E aí me veio a ideia, por que não publicar esse conto na Tramatura? Então eu entrei em contato com a agência que cuida dos direitos autorais do livro lá nos Estados Unidos. E aí eu descobri que esse livro já existia, já tinha sido publicado aqui no Brasil. É esse exemplar maravilhoso aqui, lindíssimo, publicado pela editora Diário Macabros, chama-se O Enigma do Outro Mundo. Eu não vou entrar em detalhes sobre essa história ou os 3 filmes, porque já tem esses 3 vídeos sobre eles lá no canal 3Cara. Então eu vou deixar o link aqui embaixo nos comentários e eu recomendo muito que você assista. Eu recomendo de verdade, porque parte dos projetos que hoje giram nas engrenagens da Tramatura nasceu enquanto eu pesquisava para produzir aqueles outros 3 vídeos. Corre lá no canal 3 Caras depois e assiste aos 3 vídeos sobre Who Goes There, Enigma do Outro Mundo e as outras 2 adaptações dessa história. Mas acontece que a ideia de publicar histórias pulp de ficção científica, bom, essa ideia ficou na minha cabeça. E eu comecei a ler mais coisas, ler mais contos, pesquisar mais sobre aquelas revistas. E foi aí que, em julho de 2023, nasceu a Científica Ficção, essa camaradinha aqui, uma edição que tenta emular ou adaptar para o nosso padrão editorial tupiniquim aquelas revistas das primeiras décadas do século XX. O primeiro volume da Científica Ficção saiu com histórias do Kurt Vonnegut, do Ray Bradbury, Clifford Simak, que são autores clássicos de ficção científica. Ao todo foram 8 escritores diferentes, de revistas e edições diferentes, que a gente realmente garimpou para produzir a nossa revista livro, reproduzindo aqui no interior algumas das capas originais das ilustrações que apareciam naquelas revistas. E a Científica Ficção número 1 simplesmente explodiu por aqui. Antes de terminar a pré-venda, a gente teve que fazer mais pedidos para a gráfica. Cara, a gente teve que fazer isso às pressas. E eu preciso que você entenda isso, criança. Eu preciso que você entenda muito bem. A Tramatura é uma editora pequena, bem pequenininha ainda. A gente trabalha com tudo muito milimetricamente planejado, com um orçamento enxuto, tentando colocar o pé onde a base vai sustentar a gente. As nossas tiragens são tiragens pequenas,
mas a gente busca sempre tratar cada edição com muito cuidado, com muito apuro, carinho, amor de verdade. É claro que de vez em quando a gente dá uma escorregada aqui, uma escorregada ali, acho que faz parte do processo, mas a vontade de acertar e fazer uma edição sempre, cada uma delas, mais bonita do que a outra, mais envolvente do que a outra, bom, eu acho que a gente acertou demais aqui na Científica Ficção e eu te recomendo muito que você tenha isso aí na sua estante e entenda como são essas histórias, que são divertidíssimas. Algumas são bastante singelas, meio inocentes, se você comparar com o que nós sabemos hoje de ciência, com as descobertas ao longo de todo esse tempo. Só que você lê essas histórias, você percebe como é que a ficção científica ou as histórias pop chegaram onde chegaram. Elas partiram daqui, criança. O que nos leva à Científica Ficção 002, que saiu agora em dezembro, com histórias do Isaac Asimov, o Frederick Poe, o próprio John W. Campbell Jr. Não a história Who Goes There, mas outra história que o Campbell escreveu quando tava começando ainda a publicar suas primeiras histórias. A gente mexeu um pouco no projeto desse segundo número e aí nós incluímos um conto original de um autor nacional, e isso deve se repetir nos próximos números. Aqui a gente tem um conto do Rubens Ângelo, que brindou a gente com uma história de ficção científica maravilhosa chamada Vai e Veja, que você precisa ir e ler. Cara, eu amei essa edição, de verdade. A gente incluiu nessa edição, uma sessão de cinema. É uma coisa bem revista mesmo, para falar rapidamente sobre clássicos do cinema de ficção científica, como eles foram feitos, a importância histórica deles. Na CF2, a gente trouxe uma matéria sobre Viagem à Lua, do francês Georges Méliès. Um filme antiquíssimo, dos primórdios da sétima arte, quando tudo, absolutamente tudo, era muito artesanal, muito teatral mesmo. Viagem à Lua é considerado o fundador da ficção científica no cinema, de um francês. Mais ainda, gente, a gente finalizou a edição número 2 com uma inusitada sessão de cartas. É isso mesmo que você ouviu. A Científica Ficção tem uma sessão de cartas, criança, porque depois da publicação do primeiro número, a gente recebeu uma enxurrada de... Bom, na verdade foram e-mails, directs, mensagens de WhatsApp, e a gente achou que seria legal incluir algumas dessas cartas na edição, assim como tinha muitas dessas sessões de cartas em algumas das revistas pulp originais. Então, se você quiser aparecer aqui na CF3, CF4, manda a sua mensagem, o seu direct, o seu sinal de fumaça, a sua telecomunicação interestelar ou manda sua carta aqui para a redação. Compra lá uma edição da CF1 ou da CF2 que tem lá os nossos endereços. Ou manda por aqui mesmo, não tem problema não. E sim, eu preciso falar um pouquinho deste outro lançamento aqui da Tramatura. Da Tramatura e, bom, meu também. Terra de Almas Perdidas foi meu 7º livro publicado. Saiu em julho, lá no meio do ano. E o retorno que a gente recebeu desse livro foi simplesmente maravilhoso. A gente teve leitura coletiva, teve entrevista em rádio, portal de notícia, até televisão. Gente, eu me senti um verdadeiro artista participando desses shows e podcast. Entre julho e setembro, foi uma verdadeira maratona para falar sobre o cramulhão da garrafa, que é o tema central da história. Eu posso estar sendo um pouco irônico, um pouco engraçado na palavra, mas Terra de Almas Perdidas não é nada disso. Ela acompanha o Jonas, que é esse professor que está fugindo da polícia, envolvido na morte de 2 pessoas. E ele acaba numa cidadezinha bastante pitoresca, num litoral. E lá ele se abriga entre os artistas de um circo pra lá de estranho, esquisito mesmo, o Rendezvous Cirque. Esquisito que nem a cidade. Acontece que nessa cidade existe um velho que, dizem, ele tem uma garrafa com um diabo dentro. E o diabo realiza todos os desejos de quem toca nessa garrafa, mas é claro, isso tem um preço. Terra de Almas Perdidas é uma das histórias mais complexas e difíceis que eu escrevi até hoje, mais cheia de fantasia sobrenatural e de horror. Mas claro que eu sou suspeito para falar dela, claro que eu sou suspeito. Então eu te convido para dar um pulinho lá na página do livro, lá no site da Tramatura, e dar uma espiada no que os vários perfis literários que leram essa história falaram sobre o Jonas e a garrafa com o diabo dentro. Colhe aí as opiniões das outras pessoas sobre Terra de Almas Perdidas e depois confere essa história da Tramatura e minha, claro que é minha.
Por fim, eu queria terminar esse vídeo aqui falando um pouquinho sobre 2024 e o que a gente vai ter pela frente, daqui pra frente. Como você deve ter reparado, óbvio, eu decidi abrir o canal aqui, o canal que você conhecia, que era só meu, também para Tramatura. Porque eu acho que a gente pode trazer outras pessoas para falar sobre histórias, livros, publicações. Como é publicar um livro? Quem sabe trazer convidados profissionais que trabalham nesse mundo, outros escritores, alguns perfis literários, para dizer como é o trabalho deles. Com relação aos projetos de títulos novos da Tramatura, a gente está às portas de uma nova edição inspirada nas revistas Pulp. Dessa vez a gente vai visitar as histórias de terror com a Gritos de Horror, nossa nova revista livro, que além de contos da era de ouro das revistas, traz também uma entrevista super legal com o Edilton Nunes do canal Stephen King Brasil. O Edilton conversou com a gente sobre o Stephen King, claro, mas também sobre cultura geral, sobre livros nas escolas, grupos de leitores, preços de livros, que é um assunto bem complicado. Aliás, nessa próxima semana agora, a Gritos de Horror entra em pré-venda e eu gostaria muito de apresentar essa edição para você, falando dela um pouquinho mais aqui, um pouquinho mais detalhadamente. E por hora, eu te convido a se instalar aqui no canal, se inscrever se você ainda não é inscrito, curtir esse vídeo aqui e nos brindar a mim e a equipe da Tramatura com o seu mais estimado e inigualável joinha, criança. E a gente se vê logo ali, logo na semana que vem, no próximo vídeo.